Livro Curando as Feridas da Alma, de Sheila Walsh. Capítulo 3. Liberdade Real. Jesus disse: digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. João 8, 34 a 36. Num dos primeiros dias da primavera de 1984, um jovem homem passou lá em casa para pegar seu bandolim, que meu marido havia consertado. Não veio no momento oportuno. Naquela manhã, meu marido havia chegado do hospital após uma segunda cirurgia, por conta de um câncer, e nós ainda estávamos nos adaptando, não só aos medicamentos contra a dor e aos cuidados necessários, mas também ao impacto cataclístico que o câncer tem sobre uma família jovem. Mas senti que o Senhor estava me dando um empurrãozinho. Por isso, dissemos: claro, pode vir. Ele veio em sua bicicleta com uma mochila. E enquanto estava guardando seu instrumento na mochila, ele explicou que havia vendido todas as suas coisas e estava prestes a transpor as montanhas para viver numa região remota, onde ele esperava encontrar a liberdade. Você quer saber como realmente pode ser livre? Perguntei a ele. Ele olhou para mim, um tanto surpreso, e disse sim. Então contei-lhe sobre Jesus, que morreu na cruz por nossos pecados, que veio para este mundo a fim de nos libertar. Eu disse ao jovem que se pedirmos que ele nos salve, ele nos liberta para sermos a pessoa que ele nos criou para ser. Ainda de joelhos na varanda, tentando guardar seu instrumento, Pat pediu que Jesus lhe perdoasse e entrasse em sua vida. Então saiu correndo pelo jardim com sua mochila e, pulando de alegria, gritava: estou livre! Estou livre! Sabíamos que, provavelmente, jamais voltaríamos a vê-lo, mas poderíamos orar por ele, e nosso Salvador jamais o perderia de vista. Há algo muito sedutor na liberdade. Ela pode evocar imagens de praias infinitas sob um céu ensolarado, de trilha nas montanhas ou de dormir até tarde. De uma forma ou de outra, imaginamos uma vida sem estresse. Mas o tipo de liberdade que Cristo promete é a liberdade dos frutos do pecado. Uma coisa é entender que Deus nos aceitou. Porém, é uma coisa completamente diferente ser liberto por essa descoberta. A verdade é que podemos ter um pecado que seja o maior obstáculo para a liberdade. O pecado mais simples que talvez nem tenhamos percebido, o que pode nos levar a pensar que nosso passado não pode ser consertado por Deus. Sem querer, estamos nos separando do poder de Deus e fechando a porta para a cura. Quando estamos livres em Cristo, isso significa não ter que ter medo do Dia das Mães porque você teve um aborto em sua juventude. Significa que você pode criar seus filhos como homens santos, mesmo se seu marido a abandonou. Significa que você pode olhar para uma garrafa de bebida alcoólica, um maço de cigarros ou até mesmo um prato de biscoito e saber que aquelas coisas não têm mais poder sobre você. Significa que você pode amar quem não merece amor, porque Cristo amou você primeiro. Significa que você está livre para dar, porque não está mais algemada ao passado. A Bíblia está cheia de pessoas reais que experimentaram as partes mais caóticas e sujas da vida e que descobriram que, em meio à maior confusão, Deus cuidou delas antes mesmo de saberem como clamar por ajuda. A mulher pega no ato de adultério é uma delas, tirando as teias de aranha. A verdade é que podemos ter um pecado que seja o maior obstáculo para a liberdade. O pecado mais simples, que talvez nem tenhamos percebido, e que pode nos levar a pensar que nosso passado
não pode ser consertado por Deus. Perguntas. 1. Leia João 8, 11. Em sua opinião, como a mulher se sentiu nessa passagem? Reflita sobre como você se sentiria no meio de um grupo de acusadores e faça uma lista de emoções que ela possa ter sentido. Complete sua lista. Alguma vez você já se sentiu assim em relação ao seu próprio passado? 2. Observe a primeira reação de Jesus. Por que ele primeiro deu um passo afastando-se dos acusadores e ajoelhou-se no chão? 3. Qual é o significado do comentário de Jesus para os acusadores? 4. O que Jesus disse à mulher? Sua reação significa que ele achava que o adultério não importava? O que isso nos diz sobre a postura de Jesus em relação à mulher, em relação ao seu pecado? 5. Mesmo que não haja meio de saber o que você acha que a mulher fez em seguida. A história da mulher adúltera nos mostra que, por mais sujo que seja o nosso passado, Jesus nos oferece o seu perdão. Na verdade, todo o propósito da vinda de Jesus ao mundo foi nos libertar. 6. Leia João 8, 31 a 36. O que Jesus quis dizer quando falou sobre ser liberto? 7. Qual exatamente é a verdade que nos liberta? Sugiro que leia João 1, do 1 ao 18 e João 3, do 1 ao 21. 8. O que significa ser escravo do pecado? Qual é a diferença entre um filho e um escravo? 9. Como você pode agir como uma filha de Deus e não como escrava do pecado? Como isso se manifesta na sua vida? No espaço abaixo, anote algumas maneiras práticas de como você pode mudar sua vida no dia a dia para que esta reflita seu status de filha de Deus. Para aprofundar o tema, aceitar que estamos livres do nosso passado significa que estamos livres também dos julgamentos humanos sobre ele. Assim como a mulher adúltera, nós não podemos mais ser responsabilizadas por nossos acusadores, mas apenas por Deus. Leia Gálatas 5, 1, 15. Reflita sobre o significado de não sermos mais justificadas pela lei, mas de estarmos livres em Cristo. Como isso altera a maneira como você pensa sobre seu passado? Como isso muda a maneira como você vê o seu futuro? Para ponderar e orar. Invista alguns minutos para agradecer a Deus por libertá-la dos seus pecados do passado. Peça para que Ele lhe ajude a realmente aceitar sua liberdade e a viver como uma de suas filhas, não como escrava do pecado. Conte a Ele todas as áreas em que você ainda se sente presa ao pecado. Talvez você ainda esteja lidando com as repercussões e por isso esteja tendo dificuldade de se sentir realmente livre. Ou talvez você se sinta julgada por outros por causa das coisas que aconteceram no seu passado. Peça que Deus lhe ajude a superar essas coisas para que você possa reivindicar a liberdade. Ele morreu para dá-la a você. Joia para guardar. A joia desta semana é um lembrete de fazer uma avaliação da nossa vida. Quais são as maneiras em que ainda agimos como escravas do pecado? Ainda nos sentimos presas aos pecados do passado? Conseguimos reconhecer as repercussões desses pecados em nosso dia a dia? Memorize Gálatas 5:1 e recite o versículo toda vez que se lembrar do seu pecado. Escreva-o, prenda-o ao espelho do seu banheiro, para que você o veja sempre que acordar e antes de se deitar para dormir.